Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta e hoje a gente vai tratar de um projeto de lei que já tramita há 7 anos e tem potencial de movimentar muito um setor que é importantíssimo para a economia, que é o setor do gás. O projeto 6407 busca estabelecer um novo marco regulatório para esse setor e a gente conversa com um dos coautores, o deputado Domingos Sábio, do PSDB de Minas Gerais, projeto que acaba de ter a sua urgência aprovada em plenário, encurtando muito seu tempo de tramitação depois de quase uma década em discussão. Deputado, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço, Lincoln. É um prazer, especialmente porque nós vamos falar de uma notícia boa para o Brasil. Esse projeto 6407, a nova lei do gás natural, ele é originariamente de autoria do ex-deputado Mendes Stani, um grande deputado, que infelizmente não foi reeleito, e ele me pediu, assinei como coautor, e pediu o desarquivamento do projeto no ano passado. Trabalhamos muito, vários colegas ajudaram, e construímos um texto bem avançado para melhorar muito a legislação do gás natural. Hoje aprovamos o regime de urgência, isso nos dá a possibilidade de, ainda agora, no mês de agosto, se Deus quiser, aprovar o texto de mérito no plenário, para que em breve a gente tenha uma legislação que permita o Brasil desenvolver com uma energia que pode ser mais barata para o consumidor brasileiro, para as indústrias brasileiras. Energia que, diga-se de passagem, é muito mais limpa do que o petróleo, nem se fala, então, em relação ao carvão, que é uma matriz energética que muitos países ainda usam, e o Brasil, a América do Sul como um todo, tem um potencial muito grande, né, para o uso do gás. O projeto tem muitos aspectos, deputado, mas eu vou começar focando no mais importante deles, que é a simplificação, né? Hoje, para explorar gás, a empresa precisa participar de um leilão, dar um lance, né, por aquele campo, porque o regime é de concessão. E o projeto muda o regime para o de autorização, em que a Agência Nacional do Petróleo estuda a oferta da empresa, vai lá e autoriza. Na prática, isso tem o potencial de praticamente quebrar um monopólio que não é legal, mas existe na prática, que está nas mãos da Petrobras, que praticamente ganha todos os leilões, né? Olha, é verdade. Além de acabar com esse monopólio, não é só essa questão de você atrair novos investidores para processar, transportar, distribuir. Hoje, a legislação atual, ela favorece a manutenção desse ambiente de monopólio. Monopólio na mão da Petrobras e de alguns poucos grupos financeiros que adquiriram parte de empresas distribuidoras dos estados e que dominam o mercado, se acomodaram nessa posição, e o preço do gás natural é altíssimo no Brasil. Ele chega a ser várias vezes maior do que a mesma unidade de gás natural que é vendida para uma indústria nos Estados Unidos, por exemplo. E isso dá uma concorrência absolutamente impossível de ser vencida pelas empresas brasileiras. Então, o setor, por exemplo, de fundição, setor têxtil, vários setores, setor de produção da indústria de vidros, tem vários setores. A agricultura, né, que pode passar a produzir os nitrogenados, os adubos que dependem da indústria petroquímica, ele precisa do gás natural. Hoje, além de ser muito caro o gás natural no Brasil, nós ainda temos uma coisa que chega a ser pior do que o preço alto, é não ter o gás natural. Tem várias regiões no Brasil que lutam há muitos anos para ter um gasoduto, mas do jeito que é a coisa, ninguém quer investir. Então, nós não temos gasoduto, embora o Brasil seja até autossuficiente, poderia ser autossuficiente em produção de gás. Além de ter a facilidade de importar aqui dos países vizinhos na América Latina, especial da Bolívia. E temos hoje essa importação. O problema é que não tem o gasoduto, não tem uma oferta do produto diversificada. Então, a indústria que tem, paga caro, e a maioria não tem. Eu te dou um exemplo, Lincoln. Eu fui prefeito aqui em Divinópolis, Minas Gerais, na década de 90, já vai mais de 20 anos. Naquela época, o nosso sonho, e continua sendo, ter um gasoduto aqui no Centro-Oeste Mineiro. O pessoal do Triângulo Mineiro, a mesma coisa. Recentemente, Uberaba perdeu uma indústria
petroquímica que poderia produzir adubo, não só para a região do Triângulo Mineiro, mas para todo o centro-oeste brasileiro, que é uma das regiões mais produtoras de grãos do Brasil e do mundo, e que depende de adubo caro, muitas das vezes importado, porque a gente não industrializa aqui. Por que não industrializa? Porque não tem o gás natural, não tem um gasoduto. Então, com esta legislação que nós aprovamos hoje, o regime de urgência, nós vamos estimular o surgimento, né, de novas empresas que terão segurança jurídica para investir no setor, com isso gerar mais emprego. Há estimativas de que com este projeto sendo sancionado, virando lei, a gente pode estar falando aí nos próximos anos de mais 3 milhões de empregos no Brasil. E com um ganha-ganha, porque vai chegar lá na ponta do consumidor, vai chegar para o consumidor final essa redução no custo do gás natural e essa redução numa série de produtos que dependem dele. Pouca gente sabe que o gás é fundamental para a indústria química, de um modo geral, e a gente tem uma indústria química poderosa no Brasil, né? Mais importante até em participação do PIB do que a nossa celebrada indústria automobilística, né? Agora, toda notícia boa tem também um lado ruim, né? Há duas grandes críticas que se fazem, em geral, ao projeto, aos riscos que o projeto traz embutido, que é você trocar um monopólio, que bem ou mal é um monopólio do Estado, que gera lucros para o Estado por meio da Petrobras, para um oligopólio de empresas privadas, já que esse é um setor de investimento, digamos assim, muito pesado, e há as gigantes do gás de olho nisso. E a outro questionamento muito feito também, deputado, é que quando você empodera a agência, né, não tendo, digamos assim, a transparência dos leilões, você aumenta a possibilidade de corrupção, de negociatas e outros tipos de, digamos assim, acordos por debaixo dos panos, para usar uma linguagem bem popular. Eu gostaria que o senhor falasse dessas duas críticas recorrentes e das outras também que, eventualmente, o senhor já tenha travado nesse longo debate de 7 anos sobre a lei do gás. Olha, vamos analisar primeiro a colocação que você fez do risco de trocarmos um monopólio público, né, da Petrobras, por um risco de um oligopólio do capital. Eu não acredito que isso possa ocorrer em hipótese alguma, porque no caso do gás, nós estamos abrindo e há mercado. O Brasil não é uma ilhazinha, o Brasil é um continente, né? E nós teremos espaço para investidores em vários pontos. E a legislação está estabelecendo uma desverticalização da cadeia produtiva do gás, ou seja, por exemplo, os gasodutos. Haverão os licenciamentos para fazer gasoduto, mas esse gasoduto não pode ser de propriedade de quem produz o gás e de quem comercializa. Ele tem que ser um gasoduto que quem quiser utilizar paga uma taxa e usa o gasoduto. Então, isso facilita... Como uma rodovia, né? Como uma rodovia, ou como ocorre hoje no setor elétrico, que você tem no setor elétrico o chamado consumidor livre, que se a determinada companhia de energia elétrica está querendo cobrar muito caro dele, ele vai no mercado, compra energia elétrica mais barata e aquela linha transmissora, não importa de quem ela é obrigada a levar a energia elétrica até na indústria dele. E ele vai pagar um custo pela transmissão e um outro custo para a geração. Nós estamos cuidando de fazer isso com gás também, justamente para acabar com esse domínio absoluto na mão de um só. Então, o oligopólio privado, eu não acredito que irá ocorrer, e o ganho do consumidor, eu daria como exemplo, um exemplo clássico, que sempre é usado quando tem esse temor de privatizar. A telefonia no Brasil era um monopólio público. No momento que se abriu isso, você tem o crescimento de diversas operadoras, um investimento substancial, e você tem a agência reguladora. Aí entra na segunda etapa da sua pergunta. Seria perigoso você transferir isso para a agência reguladora? O que eu defendo no Brasil, Lincoln, é que nós façamos um trabalho permanente para aprimorar as nossas agências reguladoras. O conceito de agência reguladora, lá ainda na época do Fernando Henrique, ele é fantástico. Ela tem o papel, né, de exercer a defesa do interesse público em um determinado campo, né, das atividades que o poder público delegou para alguém. Assim, todas as agências, a ANEEL, de energia elétrica, a
ANTT do transporte e a Agência Nacional do Petróleo para cuidar de petróleo e gás e outras energias. Então, o que nós precisamos é de exercer o que é absolutamente legítimo para o parlamento e para o povo brasileiro e para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, um controle legítimo, bem transparente, em cima da agência. A agência é pública, né? E ela será mais ágil nisso aí. Eu acho que nós temos tudo para avançar com esse projeto de lei e ganhar o consumidor final. O jeito que está, quem costuma ser contra esse projeto, às vezes não tem nem muita coragem de botar a cara para dizer que é contra. Porque hoje existem alguns poucos grupos econômicos poderosíssimos. Hoje existe uma mistura de monopólio público com isso que você falou que está com medo de ocorrer, que seria uma espécie de oligopólio de pequenos grupos. Tem hoje alguns poucos grupos econômicos, grupos fortíssimos, que dominam alguns elos desta cadeia na distribuição, chegando ao consumidor, chegando às grandes indústrias. Esses grupos se incomodam com esta abertura que haverá, porque essa abertura vai trazer concorrência, e é a concorrência que vai reduzir o preço e que vai possibilitar novos investimentos para que o gasoduto, que a gente sempre quis aqui em Divinópolis, que a turma lá do Paraná sempre quis, que o Nordeste brasileiro precisa para levar novas indústrias para lá, esse gasoduto só vai existir com uma nova lei. Enquanto ficar essa situação que está hoje, nem a Petrobras vai investir, nem esses grandes oligopólios que sentaram em cima de algumas concessões e de alguns contratos vão se mexer. Nós temos que fazer isso em defesa do povo brasileiro. Então, essa nova lei do gás é um avanço fantástico, desde o processamento do gás, a sua transporte nos gasodutos e a sua distribuição. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Domingos Chaves, sempre disponível para conversar conosco e esclarecer os assuntos em que se envolve no âmbito da Câmara dos Deputados. Muitíssimo obrigado mais uma vez, deputado. Boa sorte e continuamos atentos para a aprovação da Lei do Gás. Muito obrigado. Vamos lutar para aprovar o mais rápido possível para o bem do Brasil. E obrigado a você também que nos acompanha aqui no Palavra Aberta, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas redes sociais. Até uma próxima edição.